controlo da asma em Portugal, onde existem para cima de 1 milhão de doentes, vai estar em destaque no Saúde em Jogo de hoje. Seja bem-vindo. A asma afeta cerca de 700 mil portugueses e estima-se que neste cenário apenas 5% dos asmáticos tenham a sua doença controlada, o que equivale a que 300 mil portugueses necessitem de um melhor controle. Alguns fatores ambientais, como poluentes e o fumo do tabaco, são impactantes na patologia. Dieta, excesso de peso e até a carência de vitamina D podem também estar associados a esta reação. Face à situação, deve-se comer de forma saudável, praticar exercício físico, investir em alimentos ricos em fibra, não fumar, perder peso e ter cuidado com os animais de estimação, que são também possíveis ativadores da patologia. A par disto, existem ainda terapias medicamentosas que contribuem para um aumento da qualidade de vida dos doentes. Vamos falar de saúde a partir de agora e tenho comigo 2 pneumologistas que vêm do Norte. Yolanda Mota, do Hospital de Santa Maria da Feira, e Ricardo Lima, do Hospital de Gaia. Vamos conversar sobre uma patologia que afeta jovens e menos jovens e que pode causar muitos problemas, principalmente se a doença não estiver controlada, a asma. Obrigado por estarem no Saúde em Jogo. Obrigada por terem vindo a Lisboa. A primeira pergunta, e vou pôr à consideração de vocês quem é que responde, é a pergunta básica. O que é de facto a asma? Quais são os fatores, de facto, primários que nós podemos considerar importantes? A asma é uma doença crónica e como doença crónica não tem cura. Infelizmente evoluiu-se muito no tratamento desta doença. Sim. E hoje em dia conseguimos controlar a maioria dos doentes. O que verificamos... Portanto, não é uma doença problemática, doutora, ou é? É uma doença problemática, exatamente, porque é uma doença incurável. Okay. E tem um problema realmente interessante, é que a terapêutica faz-se por via inalatória e habitualmente o doente não gosta de usar inaladores. Não gosta, não é? Pois. Se for um comprimido é mais fácil, não se esquece. O inalador causa alguns problemas, mesmo do ponto de vista social. Hoje em dia ainda verificamos esse comportamento. Ok. Portanto, digamos que apesar do doente saber que tem a doença e apesar do doente estar diagnosticado, podemos dizer que o doente muitas vezes não segue à risca a medicação? Sim, de uma maneira geral verificamos isso. O doente muitas vezes despreza os seus sintomas, não os valoriza, porque habitua-se muitas vezes a estar mal. Ok. E, portanto, isso dificulta, portanto, essa ausência de reconhecimento de que não está bem, dificulta o tratamento. É uma realidade da nossa prática clínica. E desta patologia, associada a esta patologia que vocês sentem, de uma maneira geral, as patologias respiratórias têm este senão. Este senão, ok. Relativamente à terapêutica por via inalatória. Doutor Ricardo, 1 milhão será? Isto foi os dados que eu encontrei, não sei se estão certos ou não. Sim, penso que será entre 700 mil a 1 milhão de portugueses. E, de facto, em termos de controle, ainda estamos longe de atingir o ótimo. Nós temos vários diversos estudos que nos dizem que perto de 43% dos nossos doentes não estão controlados. 43%? Quase metade, não é? Quase metade, com uma agravante muito, muito importante, é que 88% desses doentes estão convencidos que estão bem controlados. Pois aí é que está o drama. E isto passa principalmente por quê? Porque o doente não conhece e não reconhece a sua patologia como uma doença crónica. E é fundamental isso, é que o doente perceba que tem uma doença controlável, tratável, mas que é crónica, persistente, com períodos bons, períodos menos bons, felizmente com períodos longos, muito, muito bons, mas passa por aqui, pelo reconhecimento de uma patologia. O doente só reconhece que tem a doença quando está em crise, digamos assim, e isto de uma forma geral é por aqui ou nem isso? O doente... A asma é uma doença de jovens, de crianças e adultos jovens. E sem dúvida que esta faixa etária é habitualmente uma faixa mais informada do que uma faixa etária mais velha. E habitualmente já são conhecedores. Mas a questão realmente passa pela valorização dos sintomas. Claro. Porque a não valorização faz com que o doente não siga a medicação. E a questão da via inalatória. Vocês... Esta pergunta, se calhar, é mais para os políticos do que para vocês e tem mais a ver com os conselhos de administração e com tudo isso do que propriamente com os pneumologistas. Mas o pneumologista tem tempo, de facto,
para tratar o doente asmático como ele merece. Ou seja, falou-se aqui que o doente não valoriza, mas se calhar isso, se o médico tivesse mais tempo, se calhar conseguia passar-lhe os ensinamentos. Implica uma boa consulta de asma, implica algum tempo, nomeadamente no ensino da técnica inalatória, nomeadamente na realização de um plano escrito para o doente saber o que fazer no momento de uma eventual crise, de uma eventual exacerbação, e isso demora o seu tempo. E é um ensino contínuo. Com uma patologia crónica, nós temos que fazer um ensino contínuo ao longo das gerações. Mãe, adolescente, criança... Não é só a pessoa com asma, é tudo o que está à volta. Tudo o que está à volta. E é muito importante uma equipa multidisciplinar. Os serviços devem ter, sem dúvida, a consulta organizada e poder contar com enfermeiros e com técnicos, nomeadamente técnicos da nossa área, que são os técnicos de cardiopneumologia. Aí ajuda muito, não é? São muito importantes no ensino da técnica inalatória e sem eles a nossa tarefa torna-se mais difícil. Mas felizmente podemos contar com eles. A doutora tem no seu hospital, tem essa equipe, tem tudo o que precisa para... Felizmente temos connosco uma equipa que nos dá apoio em termos de enfermagem e de técnicos de cardiopneumologia. Em Gaia também? Sim. Portanto, a este nível está tudo resolvido bem. E não é por aí. Li, e digam-me se eu estiver errada, que há vários tipos de asma, não há só uma asma. Sim, temos. A principal tipo de asma, o fenótipo de asma, é a asma alérgica, que é a mais comum em crianças, em jovens, adolescentes e em adultos. Sim. É claramente aquela que engloba o grande bolo de doentes. Depois temos um conjunto que será a asma não alérgica, mais no adulto, também em algumas crianças. Sim. Temos a asma de início tardia, essa sim mais complicada, principalmente em senhoras, que respondem menos bem aos tratamentos de base na terapêutica da asma. Principalmente em senhoras? Principalmente em senhoras de meia idade, por alterações hormonais. Pronto. Principalmente pós-menopausa. Sim, surge sensivelmente nessa idade. Temos ainda uma asma que é daqueles doentes com uma asma de longa evolução e que depois acaba por ter alterações funcionais a nível pulmonar que levam a uma obstrução fixa, alterações fixas, progressivas da sua doença e da sua função pulmonar. Asma no obeso, portanto, temos um conjunto de fenótipos enormes. Claro, e para complementar, é importante falar na asma de exercício, a asma induzida pelo exercício. Pelo exercício físico? Exercício, que é frequente encontrarmos nas faixas etárias mais jovens. E uma outra entidade também... Mas essa é interessante. Essa gostava de... Desculpe-me interrompê-la, estamos num canal onde, de facto, o desporto tem aqui um peso interessante, não é? E, portanto, era importante explicar, porque aquilo que eu tenho ouvido muitas vezes é que quem tem asma até deve praticar exercício físico, não é? Essa de que está a falar não é bem essa, não é? É outra coisa. Sim, é a mesma coisa que estamos a falar. Okay. O asmático pode e deve fazer exercício físico, só que o asmático tem que ter a sua doença controlada. Essa é que é a diferença. Nós temos o exemplo em Portugal da Rosa Mota. Sim, sempre se fala em asma e Rosa Mota. E na verdade é uma mulher do Norte. E, portanto, tem asma e foi vencedora de prémios importantes internacionais. Esta questão da asma induzida pelo exercício ou do broncoespasmo induzida pelo exercício é muito importante nas crianças. Nas crianças? Até pelo tipo de tratamento. Porque em geral, o tratamento da asma induzida pelo exercício é terapêutica prévia ao exercício físico. O exercício físico em exagero nessas pessoas poderá ter efeitos negativos, não? Ou não? Não. Essa ideia convém ficar presente de forma alguma. Graus de severidade relativos à asma também existem, não é? A asma pode ser uma asma ligeira, pode ser uma asma moderada, uma asma grave, e depende da intensidade e da frequência dos sintomas. Porque a asma é uma doença curiosa, é uma doença que passa muito tempo, pode passar muito tempo sem dar sintomas, e de repente o doente diz, mas eu afinal já não tenho doença, eu estou curada da minha doença falsa, é assim mesmo. A doença é variável, certo? E esta variabilidade ao longo do dia e ao longo do tempo. Ao longo do tempo podem também. Passar anos em que a doença parece que adormeceu. O grande risco é, de facto, isto, ligeira, moderada e grave. E um doente menos bem tratado ou menos alertado pode progressivamente evoluir para... neste tipo de gravidade. Vamos fazer uma pausa na nossa conversa, vamos agora até ao exterior, vamos falar de nutrição. Com quem? Com o nutricionista Miguel Godinho. Olá! Muito se ouve falar atualmente sobre superalimentos, contudo, não existe ainda uma definição científica exata do que quer dizer este termo.
Podemos entender estes alimentos como um grupo que tem algumas características nutricionais muito importantes, tanto na prevenção de algumas doenças como no tratamento. Os superalimentos não têm que ser, como muitos de nós achamos, alimentos extremamente diferentes daquilo que comemos todos os dias. O caso do abacate é considerado um superalimento, no entanto já está inserido na cultura alimentar de muitas famílias portuguesas. Este fruto, rico em vitaminas do complexo B, pode auxiliar a função cerebral, reduzir o risco de enxaquecas, melhorar até algumas perdas de memória. Trata-se de um alimento rico em gorduras monoinsaturadas e, por isso, pode auxiliar a reduzir a quantidade de colesterol sanguíneo, tanto total como LDL, conhecido como o mau colesterol. Este é também um fruto rico em vitamina E. Esta é rara no grupo dos frutos e é o principal antioxidante do sangue. Quer isto dizer que o consumo de abacate pode, por exemplo, melhorar a qualidade da sua pele e prevenir alguns problemas neste órgão tão importante. Este fruto é ainda rico em fibra e em potássio. No que toca à culinária, o abacate é bastante versátil. Pode ser utilizado em sopas, em saladas, em pratos principais. Há uma variedade de formas de consumir o abacate. A minha preferida é, sem dúvida, em patê. Não se esqueça que sempre que vê na imprensa ou na internet a falar sobre superalimentos, não deve concluir que tem que consumir os superalimentos todos os dias, mas que os seus benefícios podem ser muitos para a sua saúde quando inseridos numa alimentação completa, variada e equilibrada. Até para a semana. Miguel Godinho, nutricionista da Fundação Portuguesa, professor Fernando Pádua, com o espaço Somos o que Comemos. Por aqui conversamos sobre a asma e o controle desta doença que afeta milhares de portugueses. São meus convidados os pneumologistas Yolanda Matos e Ricardo Lima. Yolanda? Mota, não Matos, e Ricardo Lima. Peço desculpa, doutora. Doutora, vamos agora então falar da doença controlada. Quando é que nós podemos dizer que a asma está controlada, de um modo geral? O objetivo de um médico, quando trata um doente, e neste caso a asma controlada, significa que o doente tem um mínimo de sintomas e que lhe permite exercer uma atividade de vida diária sem limitação. Sem limitação. Porque se o doente tem limitação e se tem sintomatologia com determinada medicação, significa que ainda não está tratado devidamente e precisamos de subir a terapêutica, ou seja, o médico começa com uma determinada medicação e vai acrescentando outro tipo de medicamento de classe diferente, até obter um estado em que o doente tem poucos sintomas ou nenhuns. Essa seria a situação ideal, não é? Ideal. Dr. Ricardo, concorda também com a sua colega? Com certeza que de facto é para aqui o caminho. O que é importante que ainda não falamos são dos sintomas típicos da asma. Não é? Aquilo que o doente sente, que é uma certa sibilância, uma certa dificuldade respiratória, aperto torácico, dor no peito. E que muitos esses são os sintomas básicos em que de facto é preciso ter esses controlados, não é? E é com base nesses sintomas que nós percebemos se o nosso doente está controlado ou não. E com a ajuda, que é fundamental, de alguns questionários de controlo da doença, que é o doente que preenche. Existem, estão validados para a nossa língua e é extremamente útil para nós que vemos o controlo, porque é o doente que preenche nas últimas 4 semanas e é extremamente útil para o doente também perceber que afinal ele tem que valorizar algumas questões que em regra, ou muitos dos nossos doentes não valorizam. Não valorizam. Em Portugal, qual é o ponto da situação sobre Portugal, o controle da doença? O panorama não é assim muito simpático, porque cerca de metade dos doentes 43% aquilo que dizia há pouco. Quase metade dos doentes não estão controlados, exatamente, e essa ausência de controle pelo facto de o doente não reconhecer que realmente não está bem. Exatamente, por não valorizar, porque o doente adapta-se. Tosse, tem falta de ar e essa falta de ar o doente vai-se adaptando. O doente típico com asma é o doente jovem, que habitualmente tem tosse e sente ruídos respiratórios, que nós chamamos sibilos. Isso é o que é o típico da asma. Habitualmente o doente pode estar controlado e ter esporadicamente ouvir esses ruídos. Não significa que esteja em crise. Não é? Mas o objetivo médico é abolir dentro do possível essa sintomatologia. Dentro daquilo que é possível. De forma que o doente consiga ter uma atividade diária sem limitações, consiga trabalhar, subir escadas, fazer exercício físico, sem Muitas alteração. vezes a asma tem períodos longos de remissão ou não? Sim. Longos mesmo. Quando falamos longos, falamos de quanto tempo? Meses,
anos. Portanto, a asma tem mesmo isso, uma variabilidade, inclusive durante o próprio dia. Não é? Nós temos períodos ótimos durante o dia e períodos de surgimento de sintomas, nomeadamente os noturnos, muito frequentes nas crianças, com surgimento de tosse, mas de facto temos períodos muito longos de tempo em que habitualmente o doente nem tem necessidade de fazer uma terapêutica diária persistente e só ter a sua medicação em SOS, como iremos falar. Realmente nós, quando questionamos o nosso doente se ele está bem ou não está, preocupamos-nos muito com o acordar e com o acordar com pieira, com sibilos, com ruídos respiratórios, ou então acordar a meio da noite com esses ruídos. É muito típico de um doente que não está bem. Acordar se eu lhes com esses perguntasse se há alguma coisa proibida para um doente asmático, vocês tinham alguma ideia? Sabe? Sim, o tabaco. Exemplo, o tabaco. Eu estava a pensar nisso. Foi outra forma de abordar a situação. É indiscutível. A Que efeitos é que o tabaco pode ter, de facto, no asmático? Inflamação. Inflamação. E, portanto, a asma é uma doença inflamatória crónica das vias aéreas e o tabaco, entre muitos outros malefícios, agrava a inflamação. Portanto, claramente um doente asmático estará proibido de fumar. Depois temos outros, temos um ambiente indoor, não é? Que é uma nova preocupação, as novas casas completamente fechadas, sem qualquer arejamento, que é um novo problema. O ambiente exterior, a poluição exterior. Em alturas de manhã. Exatamente. Há épocas polínicas, agora na primavera, de facto. E o nosso doente tem que conhecer e saber e conhecer como se defender destes géneros de diferenças. É muito importante estar atento a esses fatores externos, todos esses que foram referidos, e o tabaco, e todos os fatores externos do meio ambiente e do meio profissional. Também, não é? Tudo aquilo que respiramos de forma anómala vai ter, pode causar inflamação, como disse o Dr. Ricardo, a nível brônquico, e reduzir o diâmetro dos brônquios, ocasionando tais ruídos respiratórios. Fazer uma pergunta se calhar difícil, mas o ar que nós respiramos, de um modo geral, já não é um bom ar, digamos, nas cidades. Estou a falar nas cidades. Sim. Não sei. A poluição já é muito grande. É muito não importante. Não há controle nenhum que nós possamos ter. Sim, isso acontece e é importante, sem dúvida que sim, e sabemos que... Isso é um apelo para o Governo. Os doentes que vivem em ambientes mais poluídos têm uma probabilidade maior de ter doença respiratória, asma ou outras doenças semelhantes, porque a asma é uma doença individualizada, mas existem outras doenças com sintomas parecidos com a asma, que não são asma, e que é importante o médico distinguir de forma a tratar depois corretamente como o deve seu ser. doente. Ainda bem que falou nisso. Deixou-me aqui a dica para a questão seguinte, tratamento. Como é que estamos em tratamento, de modo geral? Temos os medicamentos que precisamos para tratar os doentes com asma? Muito bem. Sim, muito bem. De tratamento. Em termos de tratamento. Nós, em termos gerais, e Portugal também, não é? Portugal também. Nós temos tudo aquilo que existe em qualquer outra parte do mundo, portanto, nós tratamos o doente asmático por degraus, em função do controle. Claro. Mal controlado, vamos subindo os degraus da terapêutica, vamos associando determinadas terapêuticas. Nós, de facto, nos últimos anos, e já há muito tempo, mas nos últimos anos temos verificado o surgimento de novas terapêuticas que nos facilitam e nos têm vindo a facilitar muito o tratamento. Neste momento, a nível da nossa especialidade, a nível da pneumologia em geral, nos últimos anos tem, sem dúvida, havido um crescimento a este nível. E temos novos produtos, novos aparelhos de inalação que nos permitem tratar o nosso doente corretamente. Temos uma ampla variedade ao nosso dispor, não temos limitação de prescrição e, portanto, por aí estamos muito bem. Os medicamentos que existem são medicamentos sem efeitos já adversos ou com menos efeitos adversos? Como é que são? Medicamentos muito seguros. Muito seguros, e há o estigma do inalador ser algo prejudicial. Como é que é? Mas temos que desmistificar isso, porque o inalador não faz mal, mas há o receio de habituar. Eu posso me habituar a este medicamento, só devo fazer quando estou mal. Não. A asma é uma doença crónica e se o doente tiver sintomas persistentes, a terapêutica também será persistente e terá que ser diária, a tempo e horas, de forma
a que o doente esteja controlado. Tem de haver uma educação do doente crónico e o doente asmático está englobado no doente crónico. É fundamental. Facto, nas alturas de crise, nas alturas em que não está em crise, nunca segue a medicação. É quase isso, não é? O tal plano que eu lhe falei, por escrito, que nós devemos fazer e perder tempo, não é perder. Eu costumo dizer que é ganhar tempo. É extremamente útil para o nosso doente asmático. Nós hoje conseguimos tratar os nossos doentes asmáticos e na patologia respiratória em geral de forma personalizada. Com tantos novos fármacos, novos inaladores, conseguimos escolher o inalador e que pensamos nós, juntamente com o doente, que será o ideal para aquela pessoa. E é importante em todas as observações, em todas as consultas, fazer a revisão dessa medicação. Ou seja, como o doente tem que utilizar um aparelho, um dispositivo inalatório, existe uma técnica apropriada. Nós, profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos que trabalham connosco, têm que perder tempo a explicar. Ou ganhar tempo. Ganhar tempo. Neste caso não é perder, é ganhar isso tempo. Vai fazer com que o nosso doente esteja controlado. E mais informado, doutora. Não consegue. E mais informado, porque o problema aqui, se calhar, é uma questão de literacia em saúde e do doente não estar o suficientemente informado sobre aquilo que pode ganhar se, de facto, fizer a medicação corretamente. É um problema das doenças crónicas em geral. Eu acho que é. Eu acho que, por aquilo que eu ouço, acho que o doente crónico, de facto, tem sempre medo de que, pelo facto de estar a fazer aquela medicação diária, isso vai ter implicações. O doente respiratório tem um agravante, que é a adaptação. Adapta-se à sua dificuldade respiratória. Portanto, não sobe escadas, vai pelo elevador. Que é um bocadito diferente. Que mudou a sua vida, que é um bocadito diferente da hipertensão ou da diabetes em si. Não é? Eles adaptam-se e sentem menos necessidade de fazer essa medicação. Diga uma coisa, estamos quase no final do programa, mas diga uma coisa, o que é a medicação de alívio? E como é que deve ser usada? Ora bem, a medicação de alívio todos os doentes asmáticos têm que ter em seu poder uma medicação de alívio rápido, ou seja, a qualquer momento o doente pode agravar os seus sintomas, ou seja, fugir do seu padrão basal. De repente tem uma crise de aperto brônquico e tem que possuir um medicamento que dilate rapidamente, em poucos segundos, que é um inalador que ele deve trazer no bolso, que é um broncodilatação de ação curta. Essas é que são as terapêuticas de alívio imediato que todo o asmático deve trazer. E agora, porque é que não se pode abusar desta medicação? Não, porque por variadíssimos motivos. Falando de controlo, é porque se o doente abusa é porque não está controlado. Para além dos efeitos adversos que todos os fármacos têm, todos eles têm em excesso, não será mais. Mas tem. E a nossa preocupação, de facto, é manter o controlo. E se há aquele doente que faz 4 ou 5 vezes por dia, não tem seguramente qualquer tipo de controlo da sua doença e devemos, nesses doentes, adaptar a medicação de forma a que o doente cumpra de forma regular. Temos outra questão importante, é que habitualmente a medicação de alívio rápido é uma medicação barata, enquanto a medicação de tratamento é uma medicação mais cara. E às vezes verificamos que em classes sociais mais desfavorecidas o doente opta só por tratar quando está mal e deixa a medicação de prevenção, o que está errado. Vocês conseguem perceber quando o doente faz isso, doutora, ou não? De uma maneira geral, conhecendo o doente ao longo dos anos. Consegue-se chegar a essa porque o doente, quando vem à consulta e não pede receitas, é muito mau sinal. Já vimos que o essencial em todo este processo é a doença estar controlada, porque o doente vai ganhar qualidade de vida. É isso, não é, doutora Yolanda? Tal e qual, é muito importante adquirir esta qualidade de vida e o controle da doença é fundamental para que o nosso doente possa viver de uma forma normal. Senão será uma pessoa que vai faltar ao trabalho, vai faltar às aulas, vai recorrer várias vezes ao serviço de urgência e isso tem implicações de gastos adicionais do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, a nossa preocupação é exatamente prevenir que isso aconteça. E há ferramentas suficientes para prevenir? Só para acabar, eu costumo dizer ao meu doente que só se deve recordar que tem asma no momento de fazer a medicação. E isso é o bom controle da asma. E está feito. Isso é o bom controle da asma. Muito obrigada a ambos. Felicidades para o vosso trabalho. A casa está aberta, sempre que quiserem voltem. É o final do Saúde em Jogo de hoje, como eu disse. Sabe que eu volto para a semana e sabe porquê. É a sua saúde que está em jogo. Até lá.